Bom dia, muito bom dia a todos. Estamos voltando aqui com as lives pela manhã para falar um pouco mais sobre consciência sistêmica, as questões, né, que a gente faz no dia a dia. Bom dia, Márcia, Maria José, como é que vocês estão? Eu tô aqui, ó, ainda férias escolares do filho. E aí a gente acorda cedo, com o cabelo bagunçado, faz parte, né? Lugar novo, tô tentando achar aqui um lugar, tô sem suporte. Então, a gente vai adaptando, né? Mas o importante é voltar aqui, estar com vocês novamente, para falar sobre as questões sistêmicas. São coisas que eu gosto muito, né? Adoro trabalhar com a parte de constelação, com essa parte de consciência. E estamos aqui para falar um pouquinho hoje. As lives, para quem nunca entrou, né, nesse horário assim, são curtinhas, né? A gente fica uns 10 minutinhos, às vezes menos, às vezes um pouquinho mais. Mas a gente traz reflexões para o nosso dia. E hoje eu fiquei pensando, né? Aliás, desde ontem, o que eu falaria e me veio no coração a questão de nos colocarmos no nosso lugar. Até ontem à tarde eu fiz uma constelação online onde apareceu muito essa questão de cada um tem o seu lugar, da hierarquia que existe. E então eu trouxe a questão de honrar pai e mãe. É uma questão que sempre traz muitas dúvidas, porque as pessoas confundem muito o honrar com o amar, né? E vamos combinar, tem muito pai, muita mãe que dificulta essa questão do amor. Assim como tem filho, amigo, enfim. Mas como a gente está falando dos pais, né? Desse movimento, então vamos focar nisso. Honrar pai e mãe, o que seria isso? Honrar a vida que eles nos deram, né? Então, assim, por pior, entre aspas, que seja o pai ou que seja a mãe, ou que sejam as circunstâncias que a vida trouxe, porque muitas vezes trabalhando com as pessoas, né? Eu sei de várias histórias, tem pessoas que trazem ainda, por exemplo, uma ferida grande porque o pai morreu antes dela nascer, né? Então, assim, são circunstâncias da vida. Ela não pôde participar, ter esse pai presente na vida dela, né? Então também sente essa falta. O que é importante para a gente se colocar no lugar e ter a hierarquia? Lembrar que eles são os grandes, nos deram a vida, né? E isso já foi o suficiente. Eu acredito que essa frase, isso é o suficiente, para muita gente o ego ainda não deixa reverberar no coração. Porque fica ainda, mas não foi suficiente, me faltou isso, faltou aquilo, né? Então a gente precisa entender que sim, de tudo que eles puderam nos dar, eles nos deram a vida. E se só por isso, a gente já teria tudo, né? O resto a gente faz. É lógico que quando tem amor, tem carinho, tem todo um contexto familiar, é muito mais saudável, é melhor emocionalmente falando. Mas nem sempre isso é possível. Então, ao invés da gente ficar focado naquilo que faltou, a gente agradece por aquilo que tem. Tá? Então, essa questão do honrar pai e mãe tá nisso, certo? E quando a gente coloca os pais no lugar certo de grandes e a gente fica pequeno, a nossa vida destrava. Eu já falei isso aqui várias vezes, eu já vivenciei isso, tá? Eu tenho na minha história isso muito forte. Então, eu sei que quando a gente faz esse movimento, muita coisa muda para melhor, para bem melhor, né? E aí, pensando nisso, eu fui tirando uma carta, porque eu gosto de tirar as cartas. Só que dessa vez eu não peguei do tarô lá do baralho sistêmico, como a gente fez da outra vez. Eu vou misturar muitos aqui hoje. E eu peguei o do Osho,
né? E a carta que saiu do Osho é essa aqui, ó, estresse. E como é que, com esse tema, como é que a gente vê essa carta? Muitas vezes, por a gente estar fora do lugar, do nosso lugar, a gente quer cuidar de muitas coisas que não são nossas, tá? Então, eu também já comentei aqui, muitas vezes a gente sai desse lugar de pequeno mediante os pais porque acha que eles não dão conta de fazer muitas coisas. E aí a gente acaba pegando coisas que não são nossas. A gente assume papéis que não nos pertencem, tá? E aí, o que isso gera? Esse estresse. Lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, né? E aqui, ó, tem até o macaquinho pronto para furar essa bola, para ver se, pra gente cair, né? Para esse equilibrista aqui que tá lidando com tantas coisas, simplesmente ir ao chão. Então, a gente pode, com certeza, aliviar o estresse, esse tanto de coisa que a gente fica carregando no dia a dia, a partir do momento que a gente reconhece a grandeza dos nossos pais, né? E segue em frente. Como um exercício que eu deixo para vocês hoje, com calma, né? Vocês fechem os olhos e olhem para os seus pais, tá? Fechem os olhos numa tranquilidade e pense, visualize os seus pais na sua frente. E aí começa só a perceber se eles estão na mesma altura que vocês, se eles estão maiores ou se eles são menores. Muitas vezes, quando a gente faz esse exercício, percebe que olha os pais lá de cima, assim, ó, tô olhando, eles são pequenininhos. E outros falam, nossa, eles são gigantes. Então, percebe em você como é que hoje são os seus pais, tá? Sem julgamento. Não tente falar, eu tô vendo eles pequenos, já vou colocar grande. Só sinta como é que você está vendo os seus pais hoje, tá bom? Então, esse é o exercício do dia e amanhã a gente vai conversar mais sobre outros assuntos. Espero vocês às 7h20. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Bom dia a todos e até amanhã.